Olá, estudantes e profissionais da área da elétrica e eletrônica, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Clenilson Silveira e hoje eu vou falar sobre o capacitor e os princípios físicos envolvidos nesse importante dispositivo. O capacitor é um importante componente elétrico muito utilizado em diversos tipos de circuitos. E ele consiste basicamente de duas placas condutoras separadas entre si através de um material isolante, que inclusive pode ser o ar. E essas placas são submetidas a uma diferença de potencial ou tensão elétrica, que faz com que cada uma dessas placas fique com um acúmulo de cargas de sinais opostos e gerando dessa forma um campo elétrico entre elas. O capacitor ele tem esses símbolos. O mais utilizado é esse símbolo aqui, é o tipo de capacitor mais genérico, mais geral. Este do meio é um capacitor eletrolítico, é a representação de um capacitor com polaridade, o capacitor eletrolítico. E aqui temos a representação de um capacitor variável, o qual é possível variar a sua capacitância. A aplicação de capacitores são inúmeras, vou citar apenas algumas. Nos nossos computadores, por exemplo, temos uma memória chamada RAM dinâmica ou DRAM. Ela é formada basicamente por capacitores. Também os flashes de máquinas fotográficas utilizam o descarregamento de um capacitor para emitir a luz que precisamos na hora de tirar a fotografia. E as telas touchscreen do nosso computador e do nosso smartphone utilizam o princípio da capacitância. Temos também filtros elétricos e sensores de proximidade e também circuitos que realizam operações matemáticas como a integração e a diferenciação. Nesse caso, os capacitores são utilizados em conjunto com amplificadores operacionais. Nessa figura temos uma visão frontal do capacitor. Então temos aqui as duas placas condutoras, fonte de tensão elétrica entre as placas. Entre as placas temos um material dielétrico. Esse material dielétrico pode ser o ar, pode ser óleo, papel, mica, cerâmica e diversos outros tipos de materiais isolantes. Visto que esse material isolante não permite a passagem de corrente elétrica, as cargas ficam acumuladas nas placas. E entre as placas, devido a esse acúmulo de cargas, é gerado um campo elétrico. Nesse sentido aqui, do positivo para o negativo e representado por essas setas. Os capacitores, os tipos de capacitores, eles são muito associados em geral assim ao tipo de material isolante que fica entre as placas condutoras. Então temos o capacitor cerâmico, de mica, de tântalo, de poliéster e assim por diante. Então basicamente a criação do campo elétrico se dá da seguinte forma. Nós temos então que essa fonte ela retira elétrons de uma placa e as coloca na outra placa, gerando assim um acúmulo de cargas positivas em uma placa e cargas negativas na outra. Então vamos pegar aqui uma representação da visão frontal. Temos duas placas condutoras. Quando elas não estão submetidas a um circuito ou a uma diferença de potencial, os átomos dentro delas são neutros, né? Então existe a neutralidade elétrica, igual quantidade de elétrons, igual quantidade de prótons. No entanto, se você coloca num circuito elétrico, por exemplo, aqui nesse caso eu tenho uma bateria com uma tensão V. Se eu fechar essa chave aqui, eu vou submeter essas duas placas a uma diferença de potencial. Então vai haver um período muito curto de tempo que essas duas placas serão carregadas. Vai haver uma corrente momentânea aqui até que as placas fiquem carregadas. Então, por exemplo, fechei aqui, né, a chave. Esse terminal positivo da bateria vai puxar elétrons dessa placa aqui. Então, esses elétrons vão ser depositados na outra placa e então vai gerar acúmulo de cargas elétricas desse lado, no caso, elétrons livres, e no outro, os elétrons livres que foram retirados vão gerar acúmulo de cargas positivas. Então, nesse caso, vai haver um campo elétrico entre as placas. A capacitância é a unidade de medida para medir a capacidade que esse componente tem de armazenar energia na forma de campo elétrico. Então, a capacitância ela relaciona a quantidade de cargas acumuladas pela diferença de potencial entre as placas. A unidade da capacitância é o farad e é representada pela letra F. Como um farad é uma unidade muito grande, a gente também costuma utilizar os submúltiplos do farad, que é picofarad, 10 a menos 12 farad, nanofarad, que é 10 a menos 9, micro, 10 a menos 6 e milifarad, que é 10 a menos 3. A fórmula da capacitância mais útil é essa aqui. Ela é a função do epsilon, do material isolante. Esse epsilon é a permissividade elétrica, também chamada de constante de elétrica. Também ela é diretamente proporcional à área do material, à área das placas, e é inversamente proporcional à distância entre as placas. Na próxima aula eu vou explicar melhor acerca dessa relação entre a capacitância e esses parâmetros do componente, do capacitor de placas paralelas. Gostaria de pedir para vocês que deixem um like, comentem, expressem suas dúvidas e aguardem a próxima aula. Agradeço muito a atenção de todos e até mais.